Muitos querem ser campeões, mas poucos estão dispostos a pagar o preço para isso. Essa foi uma frase que o técnico Bernardinho, várias vezes campeão pelas seleções brasileiras de vôlei masculina e feminina, ele falou em uma de suas entrevistas e que me chamou a atenção e me fez perguntar: a Bíblia fala da diferença entre desejo e preparo? A resposta é sim. Quando Paulo escreve a Timóteo, a sua segunda carta, ele diz: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. É interessante que é como se ele estivesse dizendo a Timóteo: estude com dedicação até poder aplicar com segurança essa verdade em sua vida, Timóteo. Fale de Jesus com conhecimento de causa, fale com Jesus com experiência própria, fale de Jesus pela sua conduta. Isso vai levar as pessoas a terem esperança naquilo que você está pregando. Isso vai diferenciar você das pessoas que vivem e que dizem crer, mas vivem como se ele não existisse, e vai lhe dar firmeza em meio aos tempos difíceis. Queridos, o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos, antes de mais nada, que a diferença entre desejo e preparo, Paulo está dizendo aqui, é a diligência. Diligência é zelo, é cuidado, é perícia, é habilidade técnica, é eficácia. Desejo é algo volúvel, vem e vai, mas o preparo não. O preparo demanda empenho, demanda dedicação, demanda tempo investido. Quem apenas deseja conhecer a Deus está pensando em algo momentâneo, possivelmente respondendo a um momento emocional, a uma decisão emocional. Mas quem busca com diligência conhecer a Deus se dedica-se a ler, a pesquisar, a meditar, a estudar a sua palavra, conhecê-lo, conhecer a sua vontade. A Bíblia vai nos dizer: o coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. E também, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Diligência. Mas também a diferença entre desejo e preparo é justamente a firmeza do propósito. Por ser volúvel e inconstante, o desejo ele é naturalmente procrastinador. Ou seja, ele está sempre adiando a tomada de decisões. Já a firmeza de propósito nos mantém focado e por isso gera fruto, gera vida. No caso aqui, a vida de Cristo é vista em nós, é refletida em nós, e isso é fundamental, porque traz uma esperança inabalável que contagia as pessoas que nos ouvem, nos conhecem, e também, frente às circunstâncias difíceis, elas têm uma base aonde se firmar. A Bíblia vai dizer: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade, mostre seriedade, use uma linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. E ele justifica a razão. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. E isso mostra o outro ponto, o último ponto, outra razão por que faz a diferença entre desejo e preparo. O relacionamento com Deus. É o que nos motiva a sermos diligentes, é o que nos motiva a afirmar esse propósito. Veja, Paulo está dizendo: procure apresentar-se a Deus aprovado. Isso quer dizer que o relacionamento com Deus tem que ser prioridade acima até mesmo do relacionamento com as pessoas. A aprovação que nós temos que buscar não é a das pessoas, é a de Deus. Jesus, certa vez, falando sobre a parábola do semeador, ele disse que uma das sementes caiu em campo que tinha espinhos. Ela até cresceu, mas os espinhos a sufocaram e ela morreu. Porque muitas vezes as demandas do mundo impedem que nós
busquemos a aprovação de Deus. Mas a Bíblia nos diz que é justamente esse relacionamento com Deus que nos firma, porque mais na frente você vai encontrar essa passagem que diz: o Senhor conhece quem lhe pertence. Esse relacionamento ele é fundamental para nos sustentar quando tempos difíceis chegarem, quando a oposição se levantar, e nos leva a sermos agentes do Evangelho que vivem aquilo que pregam e ensinam. A Bíblia nos diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não atinge. Olha, Bernardinho acertou quando ele disse que muitos querem ser campeões, mas poucos se dispõem a pagar o preço para isso. A pergunta é: aonde você está ou deseja estar? Entre aqueles que apenas querem ou aqueles que se dispõem a pagar o preço para isso? Entre aqueles que desejam conhecer a Deus ou se dispõem a ter o preparo, conhecer a Deus com conhecimento de causa, preparado para testemunhar dele? Essa é uma resposta que você tem que dar. Que Deus abençoe.